Paratitla 10 Leituras de Direito Romano. Continuemos a nossa leitura das Institutas e hoje vamos começar a estudar aqueles que estão sujeitos ou não ao poder de outra pessoa, É algo que eu já vim tangenciando em vídeos anteriores, mas agora Justiniano ele trata no título 8º do livro 1º das Institutas um pouco melhor desse tema. Então, daqueles que estão independentes ou que estão sujeitos ao poder de outrem. Aliás, já começo aqui com uma observação. Eu usei o verbo estar, não o verbo ser. Então, aqueles que estão independentes ou que estão sujeitos, não que são independentes ou que são sujeitos. Isso foi um pouco proposital, e a ideia aqui é enfatizar que a condição de dependente ou independente do poder de outra pessoa, sejam filhos família, seja um escravo, ela não era uma condição necessariamente permanente no direito romano. Havia uma mobilidade, mesmo na questão dos escravos, os escravos podiam ser libertos. Então, um escravo, ele não era escravo no fundo, ele estava escravo em uma determinada circunstância. A escravidão era essencialmente, reforçando isso que eu já disse em outros vídeos, a escravidão era essencialmente uma questão patrimonial e definitivamente não tinha fundo racial no direito romano. Não se esqueçam disso, que isso é importante para se compreender melhor a situação das fontes. E aqui Justiniano, no título 8º, começa, isso é curioso, a tratar em conjunto duas situações. Vejam aqui na tela. Segue-se outra divisão do direito das pessoas. Qual era a primeira? A primeira é aquela nas Institutas 1.3 princípios que todos os seres humanos, todas as pessoas melhor, ou são livres ou são escravos. Então aqui nós temos outra divisão. Voltemos. De fato, algumas pessoas estão independentes do poder de outrem, enquanto algumas estão sujeitas ao poder de outrem. Então, algumas estão independentes e outras estão sujeitas ao poder de outrem. Também o estar independente havia uma mobilidade. Alguém livre podia se tornar escravo e alguém independente do poder familiar, já vemos isso na sequência, mas alguém independente do poder familiar podia se sujeitar ao poder de um pater familias, perdendo essa sua liberdade, não no sentido de perder a liberdade de se tornar escravo, mas de se tornar um aliene iuris, algo interessante. Então é estar independente ou estar dependente do poder de outrem. Ademais, dentre aquelas que estão sujeitas ao poder de outrem, algumas estão sob o poder dos ascendentes, que é a ideia do pater familias, algumas estão sob o poder dos donos. Então aqui a primeira coisa, uma conclusão, é que todo independente do poder, todo aquele que está independente é livre. Mas dentre os dependentes do poder, aqueles que dependem do poder de outrem, alguns são livres, mas outros podem ser escravos. Então, isso é interessante. E, por outro lado, aqui volto àquela questão que eu já venho trazendo em alguns vídeos. Vejam que Justiniano, de novo, faz um paralelo entre a situação dos escravos e a situação daqueles que estão sujeitos ao poder de um pater familias.
Isso é algo que eu venho enfatizando. A situação do escravo não é nem de perto maravilhosa no direito romano, era melhor ser livre. Mas a situação também dos que estavam sujeitos a um pater familias, juridicamente, não era das melhores. Já vimos que o pater familias ele titularizava todo o poder. Todo o patrimônio familiar e tinha um poder grande sobre os membros. Aliás, vamos ver agora na sequência. Então, isso é interessante esse paralelo. E aqui no final do fragmento ele diz: e primeiramente examinemos aquelas pessoas que estão sob o poder dos donos. Então, vamos estudar, em primeiro lugar, os escravos. Aqui, aqueles que estão sujeitos ao poder e que não são escravos, os alieni iuris, eles são estudados ali mais no título seguintes, que é o título 9, que trata do pátrio poder. Aqui nas institutas, ele separa o tratamento da matéria dessas duas categorias de pessoas sujeitas ao poder de outrem, escravos e os alieni iuris. Mas no digesto, o título correspondente a esses dois títulos aqui das institutas é o digesto 1, então livro 1º, título 6º, e ali há um tratamento conjunto das duas hipóteses. Talvez até tivesse um pouco mais de lógica. Então, lá no digesto 1.6, há um tratamento conjunto desses dois dessa segunda divisão. Então trata-se conjuntamente da situação dos escravos e daqueles que são sujeitos ao poder de um pater familias. De novo, tratamento conjunto. Fragmento seguinte. Assim, sob o poder dos donos, aqui o termo latino é dominus, então assim, sob o poder dos donos estão os escravos. Depois embaixo. Em todas as nações, podemos igualmente observar que os donos têm o poder de vida e morte sobre os escravos. Então, os donos têm o poder de vida e morte sobre os escravos. Os escravos compõem o patrimônio do seu dominus e o dono tinha um poder absoluto, em princípio, sobre os escravos. Isso era uma regra do Ius Gentium. Não se esqueçam. Também aqueles que estavam sujeitos ao pátrio poder não tinham vida fácil. Já vimos em vídeos anteriores que o pater familias ele tinha o ius vitae necisque, direito também de vida e morte sobre aqueles que estavam sujeitos ao seu poder. Então era a ideia do pátrio poder no começo enfatizava o poder que tinha o pater familias. Depois, com o tempo, isso foi sendo atenuado e daí até começou a aparecer um sentido um pouco mais protetivo do pátrio poder, que corresponde hoje ao sentido do poder familiar, a ideia do poder familiar. Claro que, por exemplo, os genitores de uma criança, eles têm poder sobre a criança, mas o que se enfatiza mais é o aspecto protetivo com relação por exemplo, a um incapaz do do que hoje se chama de poder familiar. Isso até começou a aparecer no direito romano, mas na origem não. Ali era um poder absoluto, que não se distinguia do poder, nesse aspecto, do poder que tinha o proprietário sobre os seus escravos. Continua. Além disso, tudo aquilo que é adquirido através do escravo é adquirido para o seu dono. Bom, aqui, em primeiro lugar, enfatiza uma questão patrimonial. Em segundo lugar, deixa claro que o escravo poderia sim celebrar negócios, atos jurídicos, porque ele poderia ter capacidade de agir, só que ele não poderia titularizar relações jurídicas. Então ele não adquiria para si, ele adquiria para o seu dono. Certa forma era também o que acontecia dentro do poder do pátrio poder. O pater familias, ele titularizava o patrimônio familiar.
Então, a aquisição também favorecia o pater com relação aos seus descendentes ou aqueles que estavam sujeitos ao seu poder. Então, não é uma diferença tão grande assim no direito romano. Aí no fragmento seguinte, algo importante. Bom, o proprietário tinha o poder de vida e morte sobre os escravos. Mas com o tempo percebeu-se que isso não era adequado. Não aboliram a escravidão, era uma questão patrimonial, mas tentaram atenuar um pouco a situação dos escravos, coibindo de alguma forma ou reprimindo de alguma forma abusos cometidos pelos proprietários. É isso que esse fragmento trata. Contudo, atualmente, a nenhum homem é permitido maltratar seus escravos sem motivo previsto em lei e além da medida. Alguns podem estar pensando, então o proprietário ainda em época Justina Eneia tinha alguns motivos que ele podia reprimir os escravos? Bom, é um paralelo que nós temos até hoje com o poder familiar, porque pai e mãe, os genitores, eles podem sim castigar, evidentemente com muita moderação ou reprimir de alguma forma a conduta dos filhos, por exemplo. É claro que isso tem que ser levado com cuidado e não pode haver abuso desse poder, e esse poder ele é exercido hoje no poder familiar em prol dos menores em formação. Aqui não tanto, mas também esperar que não houvesse esse poder de castigo seria demais para a realidade romana. Mandou-se, continua, que aquele que tiver matado seu escravo sem motivo não seja punido com menos rigor do que aquele que tiver matado um escravo alheio. Matar um escravo alheio era uma questão importante porque afetava o patrimônio de outra pessoa. Então era uma questão patrimonial. Aqui a evolução, que é uma constituição do imperador Antonino Pio, foi punir as pessoas que matavam o próprio escravo, porque aí era uma conduta que afetava teoricamente o próprio patrimônio. Eu posso pegar uma caneta minha e simplesmente destruir essa caneta. Eu sou o proprietário dela. Esse era o espírito do começo com relação aos escravos. Eu matava um escravo, ele era de propriedade minha. Mas isso não tinha cabimento e, com o tempo, e depois mais ainda por influência do cristianismo, se ressaltou o óbvio que o escravo era um ser humano e que também havia aquela mobilidade social. Então, nada mais equilibrado e coerente com isso do que proibir que alguém matasse sem motivo algum o seu próprio escravo, mesmo ele fazendo parte do seu patrimônio. Continua. Casos maltratos, então, além da morte, poderia haver maltratos com relação aos próprios escravos. Caso os maus tratos dos donos pareçam intoleráveis, sejam eles obrigados a vender esses escravos em boas condições, de modo que o preço seja dado aos donos. Então, aqui é importante, os escravos eles eram os proprietários, se maltratassem os escravos, eles eram obrigados a vender esses escravos. Ficavam com o produto da venda, mas tinham que dispor dessa sua parte do patrimônio. Convém ao interesse público, de fato, convém ao interesse público que ninguém utilize de forma iníqua sua coisa. Aqui uma rara menção ao que parece ser o escravo como uma res. Aqui que eu traduzi por coisa, mas é res. E já disse que, na verdade, escravo era persona. Na verdade, essa frase, se for destacada, dá a entender que escravo era res. Mas aqui é um sentido mais amplo de res. Então, convém ao interesse público que ninguém utilize de forma iníqua suas coisas. Então, era um sentido de que ninguém utilize suas coisas de forma iníqua. Tá? Então, os seus bens. Para terminar esse vídeo, observem aqui eu vou fazer um comentário, mas depois vocês vão perceber isso que eu vou dizer em muitos títulos
das Institutas de Justiniano. Às vezes, nas Institutas, principalmente nos últimos fragmentos dos títulos, se percebem inserções de Justiniano. São normalmente aquelas partes que não têm conexão com as Institutas de Gaio, em que Justiniano narra de uma forma normalmente mais prolixa algum assunto. Aqui é um exemplo típico. Então, nessa parte final, então, depois de descrever essa questão da proibição de maus tratos, de morte, Justiniano ele reproduz os termos de uma Constituição Imperial. Então, aqui é uma inserção, em regra, poder ser considerada despicienda, mas ela é típica num fragmento muito longo. Então, fragmento longo, às vezes fragmentos também pomposos. Então, isso é típico das Institutas de Justiniano em muitos títulos daqui para frente. Comecem a reparar isso vai aparecer bastante. Então, olha o que diz aqui. Os termos desse rescrito apresentado a Hélio Marciano são os seguintes: o poder dos donos sobre seus escravos deve ser ilibado e nem pode ser suprimido de nenhum homem o seu direito. Contudo, importa aos donos que não se negue auxílio àqueles que, com fundamento, suplicam contra maus tratos ou fome ou intolerável injúria. Por isso, tomais conhecimento das queixas daqueles que, saídos do conjunto de escravos de Júlio Sabino, um caso concreto, tiverem se refugiado junto à estátua. E se tiveres apurado que foram tratados mais duramente do que o que é equo, e foram vexados com desonrosa injúria, ordenes que eles sejam vendidos, de modo a não mais retornarem ao poder do dono. Saiba esse Sabino, caso venha burlar a minha Constituição Imperial, que eu irei punir o seu ato ilícito de forma ainda mais severa. Ou seja, ele repetiu o espírito do que já tinha dito. Na prática, se a ideia era só instruir estudantes, podia cortar toda essa parte final. Então, isso daqui é uma típica inserção de Triboniano, muito nítido, ou de um jurista de época justinianeia. Reparem, normalmente daqui para frente referências a constituições imperiais de Justiniano, de outros imperadores, elas aparecem mais para o final dos títulos, mesmo principalmente quando o título é mais longo, dificilmente aparece no começo. No começo aparece simplesmente aquela estrutura bem clássica e normalmente copiado de Gaio, e essas inserções aparecem depois em textos mais longos, repetitivos. É um estilo bem próximo do que aparece no Codex, no Código de Justiniano de 534. Lá, o Codex, que é uma compilação de constituições imperiais, tem muito esse estilo. Todo Codex, nunca parei para pensar nisso, mas todo Codex, se fosse escrito nesse estilo, um estilo de Gaio, certamente teria uma extensão muito menor do que tem. Por vezes, lendo Constituições Imperiais do Codex, eu leio, às vezes leio uma página e no fundo é uma repetição com várias palavras de uma mesma ideia. Parece muito o que alguns fazem aqui no Brasil. Falam e por vezes não dizem muita coisa. Bom, espero que eu tenha dito alguma coisa neste vídeo que interesse a todos e aguardo vocês no próximo vídeo da série Paratitla. Forte abraço!